Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nessa oportunidade vamos estudar sobre segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até o 21. Bem, é sempre importante quando lemos os textos percebermos que há continuidade que existe neles, ou existem neles. Pois bem, vamos reler o verso 10 de estudo anterior para que a gente não perca o fio da meada. O verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a ideia que está regendo este é o pensamento regente, que vai nos conduzir ao verso 11, que é o início do nosso estudo de hoje. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos ou manifestos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Pois bem, conhecendo o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é estimulado a partir do que foi dito no verso 10, ou seja, há um tribunal. Há um tribunal de Cristo, um tribunal onde vai haver um julgamento, né? Todos compareceremos perante esse tribunal e seremos julgados nas nossas obras, para o bem, para o mal. Então, a partir da crença, da consciência de que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, isso gera um temor. E é por isso que ele diz no verso 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, assim, temendo ao Senhor, né? Ou seja, Paulo se apresenta como alguém que teme ao Senhor, e o seu temor é motivado, né, de forma imediata aqui, pelo texto que ele nos apresenta, que o temor é motivado pela presença no tribunal de Cristo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, temendo ao Senhor, persuadimos aos homens, ou seja, conscientes de que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e temendo que nesse tribunal eu receba o mal por meio de obras ruins que eu venha ter feito, então eu persuado os homens, eu falo aos homens, eu tento convencer aos homens para fazerem as boas obras, para que no tribunal de Cristo recebam o bem. Então, eu temo ao Senhor, Paulo diz, conhecendo o temor do Senhor, tendo o temor do Senhor, de que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, persuado as pessoas para terem esse temor também. Procuro convencê-las de que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. E porque todos comparecerão, é necessário que todos tenham cuidado nas suas obras, naquilo que eles fazem, por meio do corpo, o bem ou o mal. E por isso persuado os homens a respeito desta realidade. E somos cabalmente, ou seja, perfeitamente, conhecidos, manifestos por Deus. Ou seja, somos perfeitamente manifestos por Deus, conhecidos por Deus. Ou seja, ele destaca a onisciência de Deus. Porque Deus conhece perfeitamente todos nós, ele poderá exercer o julgamento justo sobre as nossas obras. Então, ele vai construindo o pensamento. Primeiro, estabelece que haverá o tribunal de Cristo, onde todos compareceremos. Segundo, precisamos temer o Senhor por causa desse tribunal, que vamos receber o mal se fizermos más obras por meio do corpo. Então, é necessário que temamos, façamos boas obras para não sermos punidos. Então, ele tenta convencer as pessoas
de que existe esse tribunal, de que existirá esse tribunal e que todos serão julgados. Bem, e aí ele diz, seremos julgados porque Deus nos conhece cabalmente, perfeitamente. E aí continuando, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ou seja, ele espera que os coríntios reconheçam as atitudes de Paulo, que age corretamente, e que ele seja julgado pelos coríntios a partir da consciência dos coríntios, daquilo que os coríntios sabem que é verdadeiro, que é correto, que é justo, que Paulo tem praticado no meio deles, aquilo que é de Deus, aquilo que é o serviço para o bem dos coríntios. Ou seja, ele espera que os coríntios, por consciência, por meio da consciência deles, enxerguem nele, Paulo, uma conduta correta. Ou seja, Deus o conhece, Deus o julgará, mas ele espera também que os coríntios julguem as suas obras de forma consciente, de forma fiel. Verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Ou seja, volta à temática da recomendação. Ou seja, os coríntios recebiam profetas itinerantes, vindo provavelmente de Jerusalém, com cartas de recomendação. E dá a entender nas cartas de Paulo aos Coríntios que eles pedem de Paulo essa recomendação, e Paulo não tem. Paulo diz, a minha vida é a carta de recomendação de que eu falo em nome de Cristo e vivo a palavra de Cristo. E o fruto deste viver em Cristo gerou a fé e a comunidade cristã na cidade de Corinto. Então ele volta a esse tema, não nos recomendamos novamente a vós outros. Ou seja, não preciso dizer de novo o que eu já fiz, quais são os meus dotes, o meu currículo, as minhas obras, quem eu sou. Não preciso repetir tudo isso que já em outro momento repetiu, já disse. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriarmos por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então ele diz, olha, no momento anterior, numa carta anterior, eu me gloriei, eu me apresentei com as minhas qualificações, disse o que eu tenho feito, como eu tenho vivido, ou seja, apresentei o meu currículo de vida. Um outro momento. Agora, não é necessário que eu faça isso novamente. E quando eu fiz lá atrás, em outro momento, eu somente o fiz, Paulo está dizendo, para que vocês, coríntios, tivessem como responder àqueles outros, a este grupo que ele está apontando. Este grupo que ele está apontando busca a aparência, busca o exterior, busca a carne e não o homem interior, o coração, as intenções, o homem renovado de dentro. Mas eles buscam as credenciais exteriores. Então, quando ele apresentou em outro momento suas credenciais aos coríntios, ele o fez, segundo diz aqui, não para se gloriar diante dos coríntios, mas para que os coríntios conhecessem as suas credenciais e pudessem dizer e responder àquele grupo, aquelas pessoas que pediam as credenciais de Paulo, e provavelmente os coríntios não saberiam o que dizer, não saberiam o que falar das suas credenciais. Então Paulo lhes apresenta as suas credenciais, ele se apresenta aquilo que traz orgulho na sua atividade, no seu exterior, para que os coríntios possam então responder a essas pessoas que buscam as credenciais no exterior e não no interior. Verso 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Ou seja,
Se ele foi louco quando se gloriava, Deus vai julgá-lo, ou seja, é para Deus, deixa Deus acertar com ele. Agora, se ele mostrou juízo, racionalidade, foi para os coríntios, ou seja, para que os coríntios tenham uma racionalidade, uma explicação racional a respeito do ministério de Paulo. Então, se ele foi louco, deixa que Deus o julgue. E se ele foi racional para os coríntios, para que eles pudessem, conhecendo as suas credenciais, responder aos que buscam a aparência, a quem era Paulo, e apresentar as suas credenciais. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, num primeiro momento, ele apresentou a questão do tribunal de Cristo. Então, o pensamento que vai reger os versos 11, 12, 13 está no verso 10, o tribunal de Cristo. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, no verso 14, ele apresenta outro pensamento que vai desenvolver. O pensamento de que Cristo morreu por todos. E esse morrer por todos traz-nos um constrangimento. Cristo, ao morrer por todos, constrange-nos a também engajar-nos no seu caminho, no seu exemplo, na sua vida. Cristo morreu por todos, e isso deveria nos constranger a também morrermos pelos outros. Então agora esse é o pensamento que ele vai estabelecer. Cristo morreu por todos, isso o constrange, deveria constranger todos os cristãos, para que também ele se ofereça pelos outros. E o que ele faz aos coríntios é se oferecer por eles, como Cristo se ofereceu por todos. E ele é constrangido e compelido a uma atitude semelhante à de Jesus. Pois o amor de Cristo, porque Cristo se entrega por amor, e esse amor constrange a Paulo a fazer o mesmo. Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, a morte de Cristo, a entrega de Cristo por nós, deve nos engajar também nesse morrer por todos. Ou seja, não é numa absorção, não é um absorver da morte de Cristo e pronto, como se tomasse uma vitamina e pronto. Não, é um engajamento. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se Cristo morreu por mim, logo eu também morri. Ou seja, ele convida os coríntios e apresenta sua vida como referência, que se Cristo morreu por mim, eu devo morrer também pelos outros. Se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o verso 15 fecha a ideia do 14 dizendo: se Cristo morreu por mim, eu morri por todos. E aí ele continua dizendo: ou todos morreram. Ou seja, se Cristo morreu por mim, isso deve me constranger, pelo amor que ele me demonstrou, a também ter uma postura de entrega em relação aos outros. É o que ele diz. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Ou seja, o ponto é viver para si ou viver para outro? Viver para si ou viver para Cristo? O que significa viver para Cristo que está em oposição ao viver para si? Viver para Cristo é viver pelos outros. Paulo vivia para Cristo. Isso significava que ele vivia pelos coríntios e por todos os outros que ele se entregava. Essa é a dinâmica.
Morrer por Cristo significa morrer pelos outros. Ele se entregava pelos outros. Cristo se entregou por ele. É essa dinâmica que ele apresenta. Por quem Cristo morreu, não vive mais para si, mas vive para o outro. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Bem, o que ele está falando no verso 16 é aquilo que ele já apontou no verso 12, por meio do grupo que busca a aparência e não o homem interior. Bem, então ele conclui o que ele já vem dizendo. Conclui a partir de: todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo. Bem, então, qual é a conclusão dessas duas temáticas? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, a ninguém julgamos segundo a aparência. Na realidade, a que ele está se referindo? Quem são essas pessoas que julgam segundo a aparência, segundo a carne? E que pessoas são essas e que julgamento é esse? Bem, você tem referência tanto na cultura judaica quanto na cultura greco-romana. Na cultura judaica, você vai ter aqueles que são conhecidos segundo a carne, ou seja, pela sua estirpe, pela sua origem. Exemplos que a gente pode citar são os sacerdotes. Os sacerdotes eram conhecidos segundo a carne, ou seja, segundo a estirpe, segundo o sangue, segundo a genealogia, segundo a origem. São filhos de sacerdotes, são descendentes de Arão, são da tribo de Levi, e esta aparência, essa característica de sua carne, de sua herança física, os tornava superiores aos outros. Ou seja, então, no judaísmo havia o julgamento segundo a carne. Você é filho de quem? Você é da tribo de quem? Você é de qual estirpe? Então você tinha os sacerdotes que se gloriavam na sua ancestralidade, na sua ascendência, filhos de sacerdote, então eram superiores aos outros. Você tinha os escribas, você tinha os levitas de forma geral, você tinha os fariseus, ou seja, todos eles se gloriavam e eram julgados segundo a aparência, segundo a carne. Era o sangue, a origem, a estirpe, a condição econômica social que determinava quem eles eram. Bem, no mundo greco-romano não era diferente. As pessoas eram julgadas segundo a carne, ou seja, se eram nobres ou se eram plebeus, se eram de classes mais elevadas, sociais e econômicas, ou se eram de classes inferiores, se eram livres, se eram escravos, se eram cidadãos romanos ou se não eram cidadãos romanos. Ou seja, a aparência, a carne, era o determinante para alguém ser classificado naquela cultura, tanto judaica quanto grega. Então Paulo agora nos lembra e nos convida para o Evangelho de Jesus, que modifica essas estruturas segundo a carne. Modifica tanto na cultura judaica quanto na cultura greco-romana. Por isso ele diz: assim que nós, daqui por diante, ou seja, a partir agora de Jesus, do Evangelho que abraçamos, a ninguém conhecemos, ou julgamos, ou avaliamos segundo a carne, segundo o nascimento, segundo a estirpe, segundo a genealogia. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, se conhecemos a Cristo segundo o seu nascimento, a sua genealogia, a sua estirpe, agora não mais conhecemos desta maneira. Ou seja, o critério agora na igreja é um critério em que todos são iguais.
Não há mais a origem sanguínea, a estirpe, a genealogia, o filho de quem, ou classe X, ou livre. Não tem. Paulo vai, em outros momentos, vai dizer isso, que em Cristo não há mais judeu ou grego. Em Cristo não há mais homem ou mulher, livre ou escravo. Ou seja, agora em Cristo não julgamos mais segundo a carne. Então essa a proposta que ele está trazendo aqui, vem trazendo em todo o seu evangelho, em toda a sua pregação. Paulo sempre bate nessa tecla. Agora em Cristo somos irmãos. Não há uma classe superior à outra. Não há uma estirpe, um nascimento, alguém que por ter nascido da tribo X, Y, Z, por ser fariseu desde criancinha, por ser rigoroso, ele vai apresentar esses critérios segundo a carne. Por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e verso 4, ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí vai citando as suas características. No entanto, ele diz, considero tudo isso sem valor nenhum. Porque agora em Cristo, todas as credenciais, segundo a aparência, segundo a origem, eu jogo para fora para abraçar uma comunidade, para abraçar uma ideia, uma igreja onde todos são iguais, onde não há ninguém melhor do que ninguém. Então esse é um dos grandes ensinos que a gente pode observar aqui, muito atual, para ser discutido hoje na sociedade, na igreja, que não devemos julgar ou avaliar ninguém segundo a carne. E ele diz, e se fizemos isso com o próprio Cristo, se o julgamos porque ele era judeu, porque ele era da tribo de Davi, agora não mais. Ou seja, até isso já não tem mais valor agora. Aí ele continua dizendo, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas arcaicas passaram. Ou seja, o que ele está dizendo aqui que é coisa arcaica e coisa antiga? O conhecimento segundo a carne. Observe que se a gente pega um versículo e isola uma frase isolada, a gente pode dar inúmeras interpretações possíveis. Mas quando a gente respeita que aquela frase, aquele versículo está dentro de um texto que tem um raciocínio que vai sendo desenvolvido, aí a gente fica preso ao raciocínio que está sendo proposto no texto. O que ele está chamando aqui de coisas antigas? O que ele está chamando aqui de coisas antigas é aquilo que ele disse no verso 16. Que agora não mais nos comportamos desta maneira. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, em Cristo nos tornamos uma nova criatura e as coisas antigas, ou seja, as estruturas antigas, as estruturas arcaicas, o modelo arcaico não tem mais valor. E que modelo arcaico é esse? É esse julgamento, é essa avaliação, é esse critério segundo a carne, segundo as aparências. Ou seja, lá no judaísmo, quem era sacerdote? Quem era levita? Quem era o escriba? Quem era o fariseu? Como que eles eram vistos e tratados em relação ao restante do povo? Uma sociedade cuja a estrutura organizacional valorizava a carne, o nascimento, o sangue, a origem, a genealogia, Uma sociedade que valoriza a genealogia no sentido de que você só é o que você é a partir de que você é descendente de fulano ou ciclano. É essa estrutura arcaica que ele está dizendo que agora em Cristo não tem mais. E aí ele diz, e assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. Ou seja, se é nova criatura, começa agora. E se começa agora, qual é o valor da genealogia? Qual é o valor da estirpe, da origem, da classe que pertencia? Se agora em Cristo nos tornamos nova criatura, qual é o valor do sacerdote? Percebem? Imagine um sacerdote judeu que agora se encontra em Cristo. Ele se torna uma nova criatura. E se ele se torna uma nova criatura, aquela criatura anterior morreu, não existe mais. E todo o privilégio, toda a glória que ele tinha na criação anterior, devido à sua genealogia, da sua origem, por ser filho de sacerdote, descendente de Arão, descendente de Levi, judeu de sangue, todas essas características morreram, não tem mais valor, porque agora ele é uma nova criatura, começada do zero. E se começou do zero, não tem nada para trás para se gloriar. Nem o sangue, nem a genealogia, nem o nascimento. É isso que o texto nos diz. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Zerou, começou tudo de novo. Tudo para trás não tem mais valor. As coisas antigas, arcaicas, a estrutura anterior, a estrutura arcaica, antiga, passou. Eis que se fizeram novas estruturas, novas coisas, novo sistema, novo mundo. E é isso que ele vai nos apresentando. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Então agora ele já inclina-se para chegar no ponto de dirigir e solicitar aos coríntios uma reconciliação consigo mesmo, ao dizer: nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. O ministério, a diaconia, o serviço da reconciliação está nas nossas mãos. Nós fomos reconciliados. Cristo nos reconciliou com Deus. Esse é o serviço, essa é a diaconia, esse é o ministério de cada um. Reconciliar. Tornar o homem novamente amigo de Deus. Tornar o homem amigo do homem. A reconciliação que começa com Deus se estende aos homens. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas faltas. Evita-se até o termo palavra pecado aqui, vai usar a palavra para falta, né? Para que aquele que não comete o pecado no sentido lá da lei grave também esteja incluído, as faltas. Né? Talvez você não tenha cometido nenhum pecado daquele dos 10 mandamentos, mas faltas muitas. Né? Então ele usa a palavra que poderia ser melhor traduzida por faltas, erros, né? Evita a palavra hamartia, pecado, para incluir a todos. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, ele nos reconciliou e nos deu o ministério de reconciliar. Verso 20. De sorte que somos embaixadores, representantes, enviados em nome de embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É muito importante a gente observar o apelo que Paulo está fazendo aos coríntios. Não podemos esquecer, o texto não é dirigido aos incrédulos.
O texto é dirigido aos cristãos. O texto é dirigido aos crentes, àqueles que estão na comunidade cristã, que confessaram a Cristo e vivem para Cristo. Ele não está falando para o incrédulo se converter e reconciliar, ele está falando para a igreja. Então, quando ele convida os coríntios a reconciliar com Deus, né, ele continua dizendo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está dizendo sobre a reconciliação com ele, Paulo. A situação era grave, havia um conflito entre Paulo e os coríntios. E Paulo apela aos coríntios que eles se reconciliem consigo, com ele, Paulo. E para Paulo, reconciliar com ele era reconciliar com Deus. Se os coríntios, crentes em Jesus Cristo, mantivessem o conflito, a guerra, a separação do apóstolo, eles então estavam em conflitos com Deus e separados de Deus. Paulo mostra com isso que a reconciliação com ele, a reconciliação com o irmão, implica na reconciliação com Deus. Quem não está reconciliado com o irmão, não está reconciliado com Deus. Então ele diz, rogo que vos reconcilieis com Deus. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, ele viveu uma vida sem pecar, mas ele se fez, ele se apresentou como, numa sociedade que excluía os pecadores, ele se identificou com os pecadores, se apresentou como um deles, viveu no meio deles, para que encontrássemos, ou para que nós, encontrássemos a justiça, fôssemos feitos justiça de Deus, justos diante de Deus. Então, assim como o ministério de Jesus, que era o ministério da reconciliação, trazer os homens afastados de Deus para perto de Deus, assim Paulo se apresenta aos coríntios como aquele que, não segundo a aparência, não segundo o nascimento, não segundo uma carta de recomendação de Jerusalém, mas segundo as suas ações, segundo as suas obras, segundo a sua diaconia, segundo o seu serviço, a sua entrega, a sua morte pelos coríntios, ele se apresenta como reconciliador, aquele que leva a reconciliação e convida os coríntios a se reconciliar consigo, automaticamente com Deus, e a se tornarem ministros, servos, diáconos da reconciliação, pois para isso Cristo nos chamou, para levar a reconciliação. Abraço.